Boa noite, Rede. Aqui é a Daniela do Sustenta o Quê? A gente vai conversar com a Juliana Bastos, da Manui, e a gente vai falar sobre coloração natural de tecidos. Eu a conheci num dos painéis mais inspiradores da Brasil Eco Fashion Week. E eu sempre chamo pessoas que estão relacionadas ao surgimento de empresas que trabalhem com sustentabilidade, porque eu tenho inclusive uma mentoria. A gente tem uma lista de espera para fazer mais uma turma de mentoria para pequenas empresas, mentoria em sustentabilidade, onde a gente, eu e mais duas colegas damos várias orientações sobre diversos aspectos de sustentabilidade, né? Sejam aspectos de governança, de gestão da empresa, sejam de estratégia, sejam aspectos ambientais ou de impacto social. Então a gente fala de tudo isso. E eu vou estou aguardando aqui a Juliana Bastos, da Manui Brasil. A gente vai conversar sobre tingimento natural. Quem tiver dúvidas, por favor, coloque nesse ícone que tem uma interrogação. E ela é uma pesquisadora, né, uma especialista. Ela vai explicar então um pouquinho sobre esses impactos do tingimento natural. Eu tenho várias séries aqui nas pastas do Instagram, né? Tem um ícone que parece um livrinho aberto ali quando você acessa o meu perfil. E ali você chama guia. Tem várias pastas falando sobre a toxicidade dessas químicas utilizadas, né, para a composição de tecidos. Então, eu falo ali sobre esse potencial contaminante, né, dessas químicas nos tecidos. Tem uma série que eu falo que tá abordando essa questão dos tecidos. Ela é super antiga, tá dentro da pasta de consumo responsável. Então, eu tô sempre falando disso, tô falando no Atlas do Plástico também, eu falo bastante sobre a mistura dos tecidos, como isso impacta na saúde das pessoas, diretamente, né, no uso na nossa pele, por exemplo, como esse aqui que a minha mãe me deu, e fora do nosso corpo, né, que a gente chama de meio ambiente, que é tudo que está ao redor. Bom, a Ju entrou aqui, eu vou adicioná-la e a gente começa essa conversa. Sempre são aulas, assim, aulas mais informais, né, que a gente acaba deixando aqui à disposição. Oi, querida, Olá, tudo bom? tudo bem? Prazer Tudo. te conhecer. Eu já te conheço do painel, que eu fiquei encantada, assim. Deu para ver que você era muito apaixonada pelo que você faz. E então seja bem-vinda aqui no Sustenta o Quê? Espero que as pessoas te conheçam e fiquem encantadas também com esse teu conhecimento. Então, Agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite. É um enorme prazer estar aqui hoje com vocês para bater esse papo sobre um assunto que é a minha paixão, né? Tingimento natural, questão da sustentabilidade na moda. Então, espero que todos que estão aqui gostem do nosso bate-papo. e é uma honra para mim ter pessoas que participaram do Brasil Eco Fashion Week aqui, porque eu falo, poxa vida, né? Esse pessoal que empreende não deve ter tempo para nada, assim, é muito difícil empreender, né? Eu sou autônoma, mas eu não tenho uma empresa, assim, né? Autônomo é você, a empresa. E aí eu fico imaginando, então, eu acho que eu fico muito grata e espero que as pessoas valorizem isso, né? Vão atrás das pessoas que eu indico aqui, que gerem novas conexões, negócios e tudo mais. Então, Ju, fala um pouquinho de você, apresenta você, né, a sua marca. Acho que a melhor maneira é vocês mesmos se apresentando sempre. Sim, só fazendo assim uma observação que você falou, que é corrido mesmo, né? Mas a gente faz tempo para acontecer esses encontros. Para mim é muito importante e eu acho que está diretamente conectado com a questão da sustentabilidade, a gente difundir informação, compartilhar informação. Então, um dos trabalhos na Manuí é esse de compartilhar essa informação. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade de vir aqui e poder semear
essa semente revolucionária, né, da moda mais afetuosa, consciente, brasileira e sustentável. Bom, resumindo um pouquinho da minha história, quem que eu sou Juliana Bastos, formada em design de moda pela Faculdade Santa Marcelina. Atualmente estou cursando mestrado em têxtil e moda na USP. É. É muito. Assim, a gente tem uma ideia também do mundo acadêmico como um bicho de sete cabeças. Eu brinco que não são sete, são quatro, sabe? Então dá para encarar. Mas tem sido assim, uma experiência deliciosa. Eu gosto muito de dar aula e poder ter essa experiência na universidade tem sido incrível. Assim, esse semestre em especial, estou fazendo estágio também na graduação. Então, assim, estou super inspirada. Entendi. A minha paixão, assim, a minha linha de pesquisa é o tingimento natural, focado, né, a questão da sustentabilidade da moda, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui. E a Manuí, ela surgiu do meu TCC, foi a pesquisa de TCC, uma homenagem ao meu avô, que está até aqui, uma fotinho nossa no quadro de inspiração, eu gosto de deixar, que foi essa homenagem às matrizes indígena e africana, e a proposta, a vontade de fazer uma moda diferente da que eu tive experiência assim no mercado, que eu fui vendo vários alertas de coisas que eu gostaria de mudar, assim, não gostaria de reproduzir. Então eu fiz o TCC já com uma proposta de marca, segundo os 3 pilares de sustentabilidade na moda. E aí foi que no TCC algumas pessoas se interessaram e eu falei, bom, então vamos começar e abrir o CNPJ e aqui estamos já há 5 anos de marca. Não, para mim não. Você está me ouvindo? Voltou. Ah, Você tinha travado um pouquinho a imagem. então eu já tinha mexido nesse Wi-Fi hoje aqui, pelo amor de Deus, né? Queria que você falasse um pouquinho, você falou os 3 pilares de sustentabilidade da moda. O que que vocês consideram na moda como os 3 pilares, assim? Porque eu já considero 4, 5, 800 pilares, na verdade. Sim, tem várias pesquisas, inclusive, que falam das aplicações, mas assim, os pilares, o que eu falo assim, pensando na sustentabilidade como um banquinho, é o tripé que mantém esse banquinho. Se a gente tirar um deles, vai cair. Não adianta Uhum, trabalhar um só, temos que tentar trabalhar os 3, né? Cada um dentro da sua possibilidade também. Mas é o viés social, econômico e ambiental, os pilares, né? Não viés, desculpa, os pilares. Ambiental, uhum, econômico e social. Muitas das empresas focam diretamente no ambiental, né? Que é o que vai para também o eco, o verde, que muitas vezes a gente vê casos, uhum, infelizmente, do greenwashing, por exemplo. Mas a gente vê que trabalhando ele vai trabalhar também os outros, né? Ele impacta de alguma forma, direto ou indiretamente. O bacana é a gente ver de uma forma integrada. Então, uhum. basicamente, se a gente for resumir o que é a sustentabilidade na moda, é ver esse ciclo de produção reduzindo os impactos negativos ao máximo, cada um dentro da sua possibilidade, né? Uhum. É o mesmo conceito que a gente aplica para tudo, né? Para quando a gente fala de sustentabilidade, que foi uma coisa que foi meio que foi criada, né? Para traduzir o que, que era sustentabilidade para o mercado de empresas, a gente chama de mercado, mas assim, para as empresas, um conceito de um consultor, na verdade, né? O John Elkington. E aí ele falou: deixa eu tentar explicar para essas pessoas que elas não entendem, porque sustentabilidade é tão amplo e tá tão intrinsecamente ligado a tudo o que se relaciona com vida, que era muito difícil, as pessoas ficavam perdidas, né? As pessoas precisam de regras, assim, de receitas, né? Então ele conceituou esse tripé para que as empresas começassem a entender. Só que as empresas, elas costumam se limitar àquilo, né? E aí elas pegam aquilo, botam numa caixinha, aí elas continuam pedindo receitas de bolo para fazer as coisas. Mas enfim, isso é a sustentabilidade, né? Que a gente tem falado aqui, eu tenho falado há 4 anos, mas já estou introduzindo outros conceitos, é, porque sustentabilidade para mim já não me satisfaz, sabe? Porque é você, como você falou, deixa eu reduzir o impacto o máximo que eu posso e tal.
E eu já estou estudando e trabalhando num outro paradigma, que é o da regeneração, né? Porque esse conceito já tem 20, 30 anos. E Sim, a gente não fez de uma forma estruturada e abrangente, né? Então, assim, algumas empresas começaram a fazer, tem empresas que estão fazendo isso desde que nasceram, etc. Mas é uma coisa que é um nicho ainda, né? E aí não dá tempo mais da gente esperar as empresas virem para essa onda do ESG agora, porque as pessoas nem falam mais sustentabilidade, né? Agora elas falam a palavrinha da moda que é ESG. E aí não dá mais tempo. Então, enquanto essas empresas estão tentando reduzir aquilo que elas impactam negativamente, muitas vezes com o greenwashing que você falou, tem uma galera que já está trabalhando na regeneração. Então, ao invés de reduzir os impactos negativos, a gente trabalha com a geração de impactos positivos. Então, você já nasce, né, com esses conceitos e sustentabilidade já nem encaixa mais, fica pequeno, sabe? Para a ambição dessas novas empresas. Mas enfim, vamos falando disso tudo. Eu queria que você me contasse um pouquinho a motivação que você teve para começar essas pesquisas, né? Eu quis citar aqui para as pessoas se remeterem àquela notícia que viralizou, né? Quando alguns cachorros apareceram tingidos de azul, e aí foi por conta da poluição de um dos grandes rios da China, né? Que é um grande fabricante de tecidos, né? De forma industrial ali, com todos os impactos negativos que isso envolve, né? Depois transportar por navio, etc. Mas enfim, para as pessoas remeterem um pouco o quanto essa poluição é danosa, e aí apareceram esses cachorros, a galera achando legal, na verdade, era um rio contaminado e os cachorros ficaram tingidos de azul, de uma cor que foi jogada lá. Então, conta pra gente o que te motivou, né? A gente tendo esse contexto que a gente já está vendo essa poluição, como é que foi que você entrou por essa via, né? sim. Antes de eu falar isso, eu queria adicionar sobre o que você falou da questão da sustentabilidade, que para quem ainda não conhece, eu acho que é bacana indicar que esse assunto assim ganhou muita força na ONU, né, em 97, se eu não me engano, né? Que foi uma roda falando sobre a questão da sustentabilidade, como que isso é urgente, isso já faz um tempo, e tem as ODS, né, que são projetos para cada projetos assim até 2030 para o mundo inteiro fazer, e cada país vai levantando as suas bandeiras, o que precisa ser feito em cada lugar. Então é bacana também buscar essas informações sobre as ODS e conhecer, porque tem a questão da sustentabilidade baseada nesses três pilares, mas de uma forma mais afunilada para cada caso. Então, na questão, por exemplo, do viés social, a valorização da mão de obra, né? Pagar devidamente, questões ambientais muito focado, por exemplo, na questão da água, que é super urgente, né? Que tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje. Uhum. Então, fica essa dica para quem quiser aprofundar, pesquisar sobre as ODS, ONU, e lá tem muita coisa bacana para ver e mergulhar nesse assunto. Bom, como que eu iniciei essa paixão, esse caminho da questão da sustentabilidade na moda, focado no tingimento natural? É interessante que foi antes de começar a universidade, a cursar a moda. Eu tenho uma doença autoimune que chama psoríase. Muitas pessoas têm e às vezes nem sabe que é psoríase, dermatite, né? Que várias coisas do nosso dia a dia podem influenciar para essa alergia piorar. É a Então eu fui tratando com medicina ayurvédica e fui vendo que eu precisava mudar vários pilares assim do meu cotidiano, então alimentação, questão de exercício físico, e a roupa foi uma delas, a questão das fibras, fibra natural que permite a nossa pele. Quais são, né? Exemplos de algumas aqui: algodão, o linho, a seda, a lã, outras de origem natural, mas que passa por um processo químico, que é a viscose também, que é o processo da celulose. Então eu comecei a prestar atenção no que eu estava vestindo e como que a minha pele reagia.
e eu indico isso muito para os alunos também fazerem essa investigação no próprio guarda-roupa, olhar a etiqueta, que muitas vezes a gente tem o hábito, né, de cortar aquela etiqueta, e lá tem informações preciosas sobre como que foi feito, como que a gente tem que cuidar, lavar, passar, enfim. E aí eu entrei na faculdade de moda e no primeiro ano eu aprendi na matéria de tecnologia têxtil o tingimento natural, essa técnica, né? Assim, a pontinha do iceberg. E eu fiquei encantada, comecei a experimentar nas minhas roupas, fazer para mim. E enquanto isso, fui cursando a faculdade, tendo experiência no mercado, vendo as questões, entendendo como que a indústria da moda, quando ela quer maximizar os custos, ela minimiza os cuidados, né? Ela não faz todo o processo, por exemplo, o tratamento de efluente, e com isso gera um monte de impactos. Então, essa ganância das empresas acabam atropelando e fazendo com que a indústria da moda seja vista como uma vilã, que na verdade não é, né? E aí eu fui vendo que eu não queria reproduzir essas atitudes. E aí no TCC eu desenvolvi então essa proposta de uma marca que semeasse essa moda consciente brasileira e sustentável com o tingimento natural, porque para mim era muito fazia total sentido, algo que traz saúde, né? Promove saúde para mim, eu promover isso também para as outras pessoas. E daí que surgiu, acho que eu consegui resumir. Sim, para quem não sabe entender um pouco qual é a diferença, né? Vamos falar um pouquinho o que é esse tingimento natural e depois quais são as diferenças entre um processo do tingimento natural e o que a gente conhece, como esse que eu tô aqui, sei lá. Uhum. Basicamente, assim, a diferença primordial do tingimento natural e o tingimento sintético é que o tingimento natural ele deriva de fontes naturais, renováveis. Então, a maioria plantas, né? Então, semente, o caule, a raiz, a flor, as folhas, cada planta é de um lugar que a gente vai extrair a cor. Tem também fontes animais, como por exemplo a cochonilha, que é muito utilizada na indústria alimentícia. E o sintético, ele passa por um processo químico com metais pesados, a maioria deriva do petróleo, que é uma fonte não renovável, e passa por esse processo químico que mistura, faz uma alquimia muito pesada, que deveria ter um tratamento de efluente no final, né, do processo de tingimento, mas além disso, o impacto dele na pele, a nossa pele é cheia de poros, então mesmo que a peça você lave ela sempre vai ter essa troca direta com a sua pele, ela vai soltando esses elementos, então causa além da questão ambiental, o impacto ambiental, mas o impacto na nossa saúde também. Eu acho que é interessante as Pô. pessoas entenderem. Eu nunca sei quem está, né, assistindo o nível de conhecimento das Uhum. pessoas. E a proposta do Sustenta o Quê é sempre desmistificar, né, explicar. Então, assim, Sim. tudo que faz mal para nós faz mal para o resto do planeta, que são outras espécies, digamos, né, que são as plantas e outros animais, insetos, tudo. Então, tudo que faz mal para a gente faz mal para eles também. Essa química que a gente fala que é não renovável, ela é fruto de milhões de anos, né? De restos de animais que foi, né? E de plantas e aquilo tudo que foi sendo O soterrado, churume, né? o churume da terra, digamos, né? De tudo que morria e foi sendo acumulado ali na terra de uma forma que se transformou nesse combustível que acumula uma quantidade imensa de carbono, que são os elementos básicos da formação de qualquer ser vivo, né, na Terra, e que quando a gente arranca lá do fundo dessa Terra, né, para fora e começa a expor, né, esse material a diversas alterações que a gente inventou, nossa inovação, né, a gente vai liberando coisas que são tóxicas, porque é uma coisa muito acumulada. Tipo, é a mesma coisa que você pegar alguma coisa que seja natural, mas usar em excesso, né? Sim, Então, também. né, o princípio do remédio e do veneno É é a essa questão da dosagem. quantidade. Digamos que o petróleo também funciona nessa lógica, porque é um acúmulo tão grande ali, né? De fósseis, né? E por isso que a gente chama, né? Os combustíveis fósseis. E o que a gente chama de renovável é algo que se renova dentro dos nossos ciclos, né? Então a água, ela chove, evapora, é uma renovação constante, mas dentro dos ciclos da nossa vida também.
Não é uma coisa que demora milhões de anos para acontecer. Então, eu acho que é um pouco isso que as pessoas precisam entender um pouco. E aí, essa liberação, né, tanto na pele quanto na água da lavagem, quanto na água das lavagens do tingimento também, do processo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a complexidade de você usar uma técnica, né, de tingimento natural e a outra. Eu não sei se eu estou antecipando aqui um pouco, mas as pessoas, eu acho que elas precisam entender mais para poder dar valor ao trabalho mais artesanal, que é um tingimento natural, né? Principalmente num contexto de Brasil. A gente está vendo ali nos painéis do Brasil Eco Fashion Week que eles estão tentando levar isso para outras escalas. E aí eu acho que eu vou guardar esse gancho para o nosso finalzinho, né? Embora a gente já está com 20 minutos, só para você ter. Passa muito rápido, passa muito rápido, mas a gente vai fluindo. Sobre a questão também do processo do petróleo, né, para virar tinta, ele passa por um processo laboratorial, químico muito complexo. Acho que isso é bacana reforçar, porque não é pegar, por exemplo, o tingimento natural, até separei aqui para mostrar para vocês algumas amostras, que eu acho que a gente vendo fica mais gostoso. Aqui, por exemplo, a gente tem um tecido tingido com a cúrcuma. A cúrcuma, ela é prima do gengibre, assim, né? Que é da raiz que a gente extrai a cor. E a gente vê também ela no tempero, já em pó, que nem sempre é natural. Às vezes ela já tem ali uma modificação. Então, o melhor seria a cúrcuma que você rala e transforma ela em pozinho, a natural. E o processo do petróleo, aqui a gente pega a raiz e extrai a cor. É direto que a gente extrai essa cor. Por exemplo, aqui também o urucum, que é uma semente que a gente usa também na cozinha. Então, acho que é legal que aproxima para a nossa realidade, né, no dia a dia, que é uma semente que tem o coloral, que já é um processo químico. Então, a gente pega da semente, extrai a cor para fazer aqui no tecido. Já o processo dos tingimentos sintéticos é uma mistura de vários elementos para chegar no tingimento ali, aquela que você compra, por exemplo, no mercado, a tinta pronta. Você coloca na panela, pronto, tá pronto, você tinge, depois você olha para aquela água e fala, e agora? Como é que eu faço? No tingimento natural, por exemplo, os fixadores que a gente usa, dá para você colocar na plantinha. Ele ajuda também no processo, ele serve como um adubo, quase um whey protein das plantas, assim, um suplemento. Já fugi da palavra, um suplemento. Então, já aquele tingimento sintético, você olha ali e fala, e agora? Não posso nem colocar a mão direto, né? Então, acho que é uma forma, assim, mais fácil de entender a diferenciação que tem dessa fonte natural, do tingimento natural e do tingimento sintético. Eu acabei de escovar os dentes com cúrcuma. Olha, a cúrcuma é muito bacana. Eu gosto dessa linha de pesquisa, de ver o que as plantas do tingimento natural a gente pode usar em outras áreas assim do dia a dia, na alimentação, seja em banhos, né? Por exemplo, o eucalipto, que eu uso bastante também no tingimento natural, ele é ótimo para desentupir o nariz, para fazer banho energético, assim, que ele dá um up na disposição. Então, é legal ver essas aplicações que faz parte desse conhecimento milenar, porque como você falou, tá tudo integrado, né? Então, a planta, ela é cíclica, ela tá integrada aqui no nosso ciclo natural, mas ele tá integrado também na aplicabilidade, né? Nas possibilidades. Isso é bem bacana. Eu esqueci o fio da meada que você tinha falado. Não, vamos aproveitar para responder essas duas perguntas, que Legal. quais os materiais que vocês veem como mais promissores, e uma que veio no chat, que era quais os fixadores que você usa. Ótimas perguntas. Sobre o material promissor, a questão da sustentabilidade, ela envolve muita criatividade. Então, a gente está em constante lapidação, pesquisa e desenvolvimento. Então, não é porque o tingimento natural ele gera um impacto positivo que, só por isso eu vou trabalhar com o tingimento natural. A gente pode ver possibilidades mais sustentáveis. Por exemplo, um que eu acho que é muito promissor, que está inclusive na minha linha de pesquisa do mestrado, é a reutilização de resíduo orgânico gerado na nossa cozinha. Então, por exemplo, a casca de cebola, que dá para tingir, fica uma cor incrível, várias cores, né? Que da mesma planta a gente consegue também uma gama de cores, de possibilidades. A cúrcuma que eu trouxe para vocês, o urucum, o caroço de abacate, a borra de café.
Então, eu tenho investido bastante nessa linha de pesquisa do que a gente pode reaproveitar, que foi descartado, né? Que o lixo orgânico que a gente pode extrair e aplicar no tingimento natural. Sobre os fixadores, eu Fixadores. reforço bastante o cuidado nessa parte, porque assim, cada tintureiro tem a sua receita e é igual a receita de cozinha, tem as suas especificidades, o seu tempero. E tem alguns fixadores que não são benéficos, apesar de serem naturais, eles são metais pesados que ficam na roupa e que vai para nossa pele e que vai para os oceanos. Por exemplo, o cobre é um que eu não uso. Aqui na Manuí eu tenho esse cuidado, como partir de um processo de saúde, eu tenho muito cuidado. O que traz saúde para o tintureiro, para quem está fazendo o processo e para quem vai vestir essa roupa. Então, tem plantas também que são mais agressivas que eu não trabalho, já experimentei, passei mal, então é uma opção que eu não utilizo. Então, de fixadores que eu recomendo assim para você iniciar, experimentar em casa, é o vinagre de maçã e o Ai, sal. São as primeiras experimentações assim básicas. E aí a gente tem outros que eu convido, não vou dar spoiler, para vocês participarem do nosso curso sobre introdução ao tingimento natural, que aí eu passo assim de uma forma aprofundada para você aplicar na sua cozinha, é acessível, a proposta é essa do curso também, trazer algo que poderia estar só nos laboratórios, né? Mas retomar mesmo, reconectar com esse saber ancestral, que é o empírico, que é o fazer, testar, experimentar, né? Então, já aproveitei para é fazer o isso convite mesmo. para a galera. Maravilhosa. Até porque, né, gente, vamos combinar, a gente vive disso, né? Muito legal você falar do vinagre, porque ele também é uma base para mim que virou bicarbonato de sódio e vinagre, faço tudo assim. Então eu faço agora meu vinagre com resíduos, né, de frutas e eu uso para o tônico na pele. Isso é uma receita também antiga para segurar a tinta, né, de tecidos. Isso aí minha mãe fazia Sim, já. O pessoal também usa, eu uso para limpeza também em casa. Enfim, uso para condicionador de cabelo. O vinagre é um negócio maluco, como né? cicatrizante também é ótimo. Inclusive, você falou do vinagre, na página da Manuí tem uma receita com Hum, pregos enferrujados, o vinagre e água para você fazer um mordente, é um fixador nesse processo do tingimento natural. Então, também convido o pessoal olha a que conferir, que é um passo a passo simples, fácil e resulta em cores muito incríveis. legal. Bom, essa questão também que você falou, acho legal reforçar que quando você fala de colocar é como Ai, agora fugiu a palavra de novo, do whey protein das plantas. Eu, Suplemento. o suplemento, né, das plantas, eu assino embaixo, porque eu uso produtos de limpeza naturais, da Positiva, eu sempre falo, Sim. e eu fico alucinada que eu limpo a casa inteira com o resto da água da máquina. Depois dessa água que eu lavei os panos, eu fiz tudo, eu coloco nas plantas e elas ficam enlouquecidas. Enlouquecidas! É uma coisa, meu, é inacreditável É como muito lindo. brota assim o verde, tudo. Parece que, não sei, é uma loucura. Então eu realmente, Reintegrou, né? Reintegrou. É gente, muito é muito lindo. legal, só fazendo para entender. E eu queria que você falasse assim, para quem tem interesse, né? Se existem coletivos, você falou do curso, mas assim, outros lugares que as pessoas que sejam fontes, né? Pessoas que estão trocando informações sobre isso, grupos de estudo, alguma outra referência, assim, mais coletiva, se você tem. Claro, eu até separei aqui na colinha. Eu acho que o primeiro que você já mencionou é o Brasil Eco Fashion Week, Ai, que eles, a cada edição, eles trazem, né, informações, palestras, mesas, talks maravilhosos, com muito conteúdo, vale muito a pena conferir no YouTube deles e também no Instagram do Brasil Eco Fashion Week. O Congresso Sustex Moda, que eu já participei escrevendo 2 artigos, e é muito bacana e muito importante reforçar isso no meio da moda, da gente compartilhar os saberes, os testes e experimentações no meio acadêmico, porque registra e as pessoas que estão pesquisando, os alunos, vai dar o Google ali, vai achar um conteúdo bacana, um conteúdo pesquisado, né, consolidado. Então, acho que a gente precisa
compartilhar mais essas informações, estar presente nos congressos. O Sustex Moda, inclusive, tem um Instagram para vocês seguirem, super indico. Fashion Revolution, o movimento global e o Brasil, também tem muita informação, não só focada no tingimento natural, né, mas na questão da sustentabilidade na moda e dados, então vale a pena conhecer. E eu coloquei também aqui, para quem é tintureiro e quer fazer uma troca no clubinho dos tintureiros, tem o Dyer Circle, que até a gente teve o bate-papo maravilhoso, né? Eu arrepiei naquele. Eu não sei se deu para ver no vídeo, mas um pedacinho, ó. Que coisa linda esse painel de vocês. Eu chorando ali, maratonando. Foi muito gostoso. Com a Jack Andrews, que é pesquisadora, professora sobre tingimento natural lá em Londres, né? Então, vale muito a pena participar dessa roda e ter essas trocas. Além disso, dá pra gente citar vários outros, mas eu acho que os principais faz o são curso, esses. você indica. E mas assim, tudo isso que você ainda falou... Desculpa, mas tem a comunidade Manuí. Então, você não faz o curso e desconecta. Eu sentia muita falta quando eu era aluna. Assim, a gente nunca deixa de ser aluno também, né? Mas quando eu fazia os cursos que tinha essa ruptura. Faz a aula e depois você não fala mais com o professor, não fala mais com a turma. Então, no curso da Manuí, a gente tem a comunidade, que é um espaço que a gente pode trocar as informações. E eu vou compartilhando o dia a dia no ateliê. Então, é muito gostoso que a gente vai... As dúvidas, elas vão aparecendo conforme a gente vai colocando em prática também, né? Não é porque você fez um curso que você... certificado de tintureiro. É igual qualquer outra coisa, tocar um instrumento, cozinhar, a gente precisa colocar em prática, né? A gente aprendeu isso também, né? Eu acho que essa questão metodológica. Eu também, eu alimento um grupo da minha mentoria, eu acho que todos os cursos estão fazendo esses grupos, e eu queria só falar que quem estiver assistindo, tem um post que eu citei vocês e esse círculo dos tintureiros que você citou, né? Que é dessa especialista e tal. E aí você falou um pouquinho também que toda essa pesquisa está fundamentada na sua questão e que a partir daí você também pesquisa a diferença desse tingimento natural na saúde das pessoas, né? E eu não lembro em qual dos painéis que eu vi, mas já existe um desenvolvimento tecnológico também imenso para que a gente use tecidos que façam bem para a gente. Então, tem tecidos, por exemplo, que mudam a cor na medida que você tem uma alteração de humor ou alguma química do corpo. Tem pesquisas que querem, por exemplo, fomentar o uso de tecidos para a gente saber se a pessoa está com a insulina baixa, e aí a pessoa já se alerta. Tem várias questões sendo fomentadas a partir daí, mas acho que o tingimento natural, ele traz outras possibilidades, né, para a gente. De agregar a saúde, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, você está triste demais ou você está muito para baixo, põe uma roupa amarela. Provavelmente isso está ligado ao que a cúrcuma, o que esses elementos dessas cores trazem, né, de energia, porque a cúrcuma o gengibre, são todos termoenergéticos, por exemplo, né? Sim, e tem também o efeito fitoterápico. Algumas plantas é muito interessante. Por exemplo, a casca de cebola, que tem o cheiro forte quando a gente está ali tingindo, ela não fica o cheiro na peça, é impressionante. Mas, por exemplo, a camomila ou a macela, que é muito utilizado também em travesseiro para criança, para acalmar, a peça fica com o cheirinho dela. E ele tem esse efeito fitoterápico para acalmar. Eu tenho até uma blusa que eu costumo usar quando eu tô assim menstruada, mas introspectiva, porque ela traz esse acolhimento. Então tem essa aplicabilidade, tem pesquisas também sobre essa aplicabilidade até em hospitais, por exemplo, o barbatimão, que é uma erva super cicatrizante. Então o tecido tingido com barbatimão, qual que é a aplicação dele na pele? Ele ajuda nesse processo? Então tem muitas pesquisas acontecendo no Brasil e fora sobre a questão do tingimento natural e as aplicabilidades, né? Muito legal. Essa pergunta que está aqui, você consegue ver? Eu não sei se você já respondeu com aquela receitinha, mas... Você costuma usar também a Lumen e ferro? Sim, são os dois que eu uso, além de também mordentes vegetais, por exemplo. A gente tem várias possibilidades, mas dos minerais, esses são os que eu mais uso e que eu super recomendo. Então, se vocês quiserem anotar aí,
Até tinha uma outra pessoa que perguntou e eu guardei um pouquinho. Esse já é mais uma dica. A Lumen e o ferro. O alúmen a gente utiliza muito por exemplo, para estancar o sangue, né? Você encontra nas farmácias. E o ferro você pode encontrar também em casa de jardinagem, porque ele funciona como um adubo. Então, você faz o processo do tingimento, coloca na plantinha que, como a Dani falou, elas vão ficar assim, ó, Nossa, super fica loucas. felizes e alegres. O que é mordente vegetal? Mordente vegetal, ele faz a mesma aplicação mordente ou fixador. É que o mordente Ah, ele pode ser utilizado em duas partes, tanto para fixar quanto para alterar a cor. Então, a gente tem essas hum, possibilidades. Então, às vezes eu falo mordente ou fixador, mas em tese, em base, é a mesma coisa, só em qual momento que você vai utilizar. E aí os vegetais é que derivam de plantas. Então tem algumas plantas que elas já trazem isso. Tem outras, por exemplo, como outras não, outra que é super específica, que é o índigo, que é o que dá o nosso índigo. azul. É lindo, né? A É o Gabi azul adora, real. né? A Gabi Machado é alucinada com esse índigo. Ela é uma menina É, índigo, aliás. é muito lindo o índigo e ele é um banho de fermentação. O meu vai fazer 4 anos agora em janeiro. Então, você não joga água fora, você só vai, igual Nossa, na kombucha, você vai não alimentando acredito. ele. É muito gostoso de mexer nele. Você dá comidinha, você nutre ele e ele vai se mantendo. E o fixador dele é o oxigênio. É muito interessante que ele é diferente dos outros, das outras plantas que precisam desses mordentes ou fixadores. O próprio fixador dele é o oxigênio. Então, é um processo muito lindo. Sai verde e vai ficando azul. Inclusive, vai ter turma agora em dezembro, mas depois eu te passo as informações para você compartilhar com o pessoal. Tá, vou dar uma corridinha então para a gente avançar, que eu quis colocar aqui uma questão sobre as substâncias que a gente está falando e biodesign. E aí eu queria até, ao invés de conectar com essa notícia que está no post de hoje, né? Eu queria conectar com um comentário que fizeram aqui sobre a Amazônia, né? Que a gente deve ter coisas incríveis lá, que os povos originários conhecem muito mais que nós, mas a gente também tem muitas coisas que a gente está destruindo sem conhecer, né? Então, acho Sim. que é bem importante a gente falar disso mesmo. Todos os biomas têm, né? Ali é mais conhecido, assim, pelo nome, não, né? Não que as pessoas viajem para conhecer, né? Lá, as pessoas vão para Disney, né? Mas, sim, a Amazônia, com certeza, é um dos lugares mais biodiversos do planeta, né? Isso significa que a gente está eliminando essas possibilidades mesmo antes de conhecê-las, né? Então, queria que você me falasse um pouquinho sobre isso. A gente está falando de substâncias, mas tem um papo rolando aí na moda sobre biodesign. E, por exemplo, eu vi isso uma vez com uma pesquisadora de São Paulo, ela chama Rita Vu, e ela estava fazendo como se fosse um silk, né, com a marca, por exemplo, da camiseta, na camiseta, e eram bactérias. Então, esse uso de outros tipos de organismos também na aplicação na moda, como, por exemplo, em vez de pôr uma etiqueta, um silk, alguma coisa. Sim. Primeiro eu queria indicar para todo mundo assistir o documentário River Blue, que eu posso até escrever aqui para vocês Rio anotarem, Azul. que tem no YouTube, o Rio Azul, que dá para alugar no YouTube. Ele fala sobre o impacto do tingimento sintético no meio ambiente, focado na China, Bangladesh, Índia, que lá eles sabem a cor da próxima coleção, porque o rio fica O tomado da Rio cor, fica. então, vai ser Bordeaux ano que vem, porque fica cheio, assim, tingido. Então é bacana porque ele traz, assim, com maior profundidade, mas e também com as imagens, fica mais fácil de entender a questão e a urgência da gente falar sobre o impacto do tingimento sintético e escolher de forma mais responsável as nossas peças. Sobre a questão do nosso bioma, das possibilidades que a gente tem, eu adoro esse assunto, porque está totalmente conectado com a questão da sustentabilidade, que é valorizar o nosso, né? Então, é valorizar o que nós temos aqui mais próximo. Então, tá ligado também com a economia circular, valorização da nossa cultura, da nossa fauna, flora. Então, reconectar, né, com essa riqueza do nosso solo. Até escreveram aqui sobre o crajiru, que eu adoro. É uma planta que é muito utilizada como chá também, ela tem a sua aplicabilidade na saúde.
E ela dá cores incríveis, como o rosa, o laranja, vermelho, vinho, várias possibilidades, e é muito presente na Amazônia. Nós temos o pau-brasil também, só que tem a questão do pau-brasil ser uma planta protegida por lei. Então, por muito tempo, eu fiquei querendo trabalhar com o pau-brasil, mas querendo trabalhar de forma sustentável. Então, quebrando a cabeça para achar uma possibilidade. E o meu companheiro é contrabaixista, ele é músico, e os instrumentos musicais são feitos de madeiras nobres. Então, eu comecei a fazer esse trabalho de Nossa, que contactar corrida. os Mentira, gente. luthiers para reaproveitar a lasquinha do processo de produção deles, que é em média 73% da madeira que eles começam a trabalhar vira lasca e eles não conseguem aproveitar. É muito. Ó, esse daqui foi com carimbo. Tudo isso é para o Brasil, só brincando com Olha, a questão com com grafite. silk. Ah, eu achei que não dava para fazer assim desenhos. Dá, deixa eu te mostrar essa A parte assim da ignorância, pesquisa. né? Eu realmente não. Imagina, olha Olha que esse, por lindo! exemplo. E essa foi o último Não curso que eu conheço. fiz, que era Ah, algo eu que eu gosto mais queria azul. muito. Eu sou do time azul também, eu acho que dá pra ver. Que é uma técnica que é indiana, chama Ajirak. Uma técnica milenar, passada de boca ao ouvido, né? Como toda a tradição Meu milenar. Deus. E eu fui em 2019. Olha, depois vendo tudo que aconteceu, eu falei, gente, fui na hora certa. Em Vancouver, na Maiwa, que é uma escola sobre tingimento natural já há mais de 30 anos, que tem essa ligação com a Índia. Então, eu aprendi com os professores. Inclusive, o último artigo que eu apresentei no Sustex Moda em 2020 foi junto com eles e com a minha orientadora, a professora Tita. Então, nós escrevemos sobre a utilização, reutilização, né, de lixo orgânico. E aí, daí, eu fui aprofundando para a pesquisa do mestrado. Então, a gente busca essa pesquisa também de como conseguir limpar essa água do processo. Se você não tem como colocar na natureza, voltar para uma plantação, como que você pode fazer essa limpeza de forma natural, de uma forma acessível? Essa é um próximo trabalho que vai ser lançado. Só vou dar esse spoiler breve. Eu aprendi essa técnica, que é o carimbo. Então, trabalhar com os carimbos e fazer esse trabalho de grafismo e conseguir colocar mais de uma cor, foi assim, uma realização de um sonho, foi uma experiência incrível. Mas, voltando para a questão da Amazônia, né, que eu vou voando. A professora Tita é incrível, é mesmo. Eu sou fã, difícil. Até perdi o fio da meada. A gente tem, por exemplo, o látex, que é o látex natural, é muito forte na Amazônia. Então, a gente se reconectar com esses saberes ancestrais vai além da questão só do tingimento natural, que é o nosso foco aqui hoje, mas tem várias aplicações que a gente tem para aprender com esses saberes ancestrais. Estou tentando puxar outros aqui. O melaço, por exemplo, que é muito utilizado também no tingimento, o açúcar, né, que é muito forte. Então, olhar para a nossa história, né, se reconectar, a gente tem muitas coisas para aprender. E sobre a questão do biodesign, que você já tinha comentado, valorizando a nossa cultura, valorizando os nossos saberes e valorizando os nossos cientistas, né? Quem está pesquisando aqui no Brasil, a gente já tem uma pesquisa de 2016, vou até pegar aqui na minha colinha, do Breno Ramalho Abreu, que ele é professor de Design, Cultura e Sustentabilidade na Universidade de Brasília, IESB, e ele tem uma pesquisa sobre a utilização e aplicabilidade das bactérias como tingimento, né, no têxtil. Então é muito bacana, vale a pena conhecer e quem se interessar. Eu nunca testei ainda, né? Mas é uma pesquisa muito bem feita sobre essa possibilidade, né? Que está sendo trazida. Assim. Bom, a gente tem 3 perguntas, 14 minutos. Se não der tempo, tudo bem também. Mas tem eu volto outro dia, me coloco à não, disposição. tem um negócio que eu queria colocar e que é uma discussão sempre vem quando a gente fala de sustentabilidade, é a questão da escala, né? Eu acho que a gente precisa falar um pouco disso, né? Nós estamos falando, você contando, dá para a gente ter noção do quanto isso é artesanal. E quando a gente fala com pessoas que não são entusiastas da sustentabilidade, pesquisadores, especialistas, gente que trabalha realmente
com esses critérios e tal, a gente sempre tem que responder essa questão, mas como eu vou escalar, como eu vou produzir isso em toneladas e toneladas de tecido, etc. E eu queria que você desse um pouco o teu comentário sobre essa questão da escala. Mas o natural não dá para escalar, não sei. Fala o que você acha e depois eu vou falar o que eu acho também. Bom, lá no nosso talking, a Jack Andrews traz essa possibilidade, né, de escalar a A proposta do pesquisa Dials dela, né? sobre isso. Quando eu vi, eu falei, gente, é muito possível, ainda mais pensando assim em valorizar cada artesão, né? Então, você Exato. produzir com os pequenos, então as cooperativas, difundir esse conhecimento, mais pessoas saberem aplicar e ter a contratação mão de obra ética, tudo conforme a questão da sustentabilidade, né? Então, trabalhando os 3 eixos. E aí, com isso, dá se abre essa Não, é possibilidade de lindo. sim. Aquele painel é muito lindo, as pessoas têm que assistir. Porque o medo é que, assim, a gente joga a palavra escala como a gente joga a palavra sustentabilidade. E aí cada um pega o pedaço que quiser. Porque do jeito que ela fez, do jeito que ela está fazendo, né? Que ela está tentando, ela está construindo, é o jeito que a gente sonha, como você descreveu, né? Mas o medo que eu tenho é as pessoas, assim, sei lá, tirar todo o valor que você construiu com essa tua definição aqui e jogar fora, assim, ainda contaminar algum lugar, porque É, é muita coisa para e tem fazer, a né? questão do impacto também, assim, pensar, será que precisa produzir Então, tanto? Eu acho que já começa daí a proposta. Será que a gente está produzindo numa quantidade que é o necessário? Porque estão falando, a gente precisa, mas será que... Porque está tendo muito resíduo, né? Eu acho que o grande impacto que a gente vê não, que são os resíduos. É o resíduo que vai para os oceanos, mas é o resíduo têxtil. Muitas peças sendo produzidas em baixa qualidade, que aí tem uma pouca durabilidade, então a costura esgarça, o tingimento desbota, e aí a pessoa descarta essa peça. E o que acontece com essa peça? Então, é produzir numa escala que seja saudável, que você consiga produzir um nossa, produto bem senhor. feito, que vai durar por muito tempo. Aí faz sentido. Mas Uhum. escalonar, né, nesse fast tudo que a gente está vivendo, eu acho perigoso. Pensar isso também levando em consideração que as nossas fontes são plantas. Então, a gente vai olhar para o solo, para a agricultura, tá diretamente ligado. Então, não dá para... tem até pesquisa sobre Ignorar. isso. Por exemplo, o barbatimão, que é da casca da árvore. Já fizeram uma pesquisa quanto tempo que leva para essa casca, para esse tronco, se regenerar, para ele poder ser extraído de novo? Qual que é o processo natural? Será que seria possível escalonar nesse nível? Eu acho que o que a Jack Andrews propõe é uma escala, não é tão artesanal quanto a gente faz hoje em dia, mas não é uma escala no nível que é o fast fashion. Então é um Uhum. equilíbrio, a gente precisa Uhum. equilibrar e achar um ponto, o caminho do meio que faça ser possível, saudável para o meio ambiente, para quem produz, para quem faz e para quem investe também com toda a qualidade, né? Acho que isso é muito importante. Consegui de uma forma resumida? Muito importante que você falou. Primeiro, que esse negócio, por exemplo, quando a gente fala de uso sustentável é, da casca da árvore, por exemplo, né? Eu fiz uma série aqui, de domingo eu posto trechos de livros. E eu fiz uma série sobre aquele livro O Segredo das Árvores. A vida secreta E das a árvores. vida secreta, a vida secreta. Maravilhoso! Cara, quando você arranca, quando cai a casca é uma coisa. Quando você arranca a casca, é como você arrancar um pedaço da sua pele. Tirei um naco aqui cortando cebola, entendeu? Então é um machucado e ela vai produzir uma cicatriz ali. Então não é assim como a gente acha também, né? Existe. Tadinho. E aí eu vi no curso da Aline Matuja, não sei se você conhece ela, no curso da Aline, ela estava numa agrofloresta e aí o agrofloresteiro deu a ela para experimentar a casca da árvore que chama pau d'alho, que tem gosto de alho. Quando ele tirou a casca, um pedacinho, ele falou: agora o que, que eu faço? Eu pego essa terra que está aqui pertinho da raiz e eu passo como se fosse
É, cicatrizante, assim. como a gente faz? Dá uma lambida, sei lá, quando a gente corta, alguma Sim, coisa um assim. band-aid, assim, Então coloca. ele fez isso Que para lindo. aquele machucado, para a árvore cicatrizar mais rápido, porque ali tem os nutrientes e tal. Então a gente precisa mudar essa mentalidade que é a da desconexão, né? Que aí o que eu faço? Eu vou lá, eu corto, que se dane, a árvore não sente dor, né? Que se dane. É assim o nosso processo natural. E você falou da questão que eu queria tratar. Nada nesse mundo, na escala que a gente consome hoje, é sustentável. Nada vai ser sustentável nesse nível. E eu vou dar um spoiler do post de amanhã, que eu trouxe o estudo da Modifica, que fala que em 2025, acho que eles estavam Super prevendo, recente. a gente vai ter a produção de 145 bilhões de peças, e a estimativa de habitantes é de 8,5 bilhões de pessoas no planeta. Ou seja, nós vamos ter 17 peças sendo consumidas anualmente para cada pessoa, sendo que a gente descarta cerca de 30%. E tem gente que nem usa, tem gente que compra roupa que nem usa. Quando a gente olha para um mundo com a desigualdade que a gente tem, não são 17 por pessoa iguais. São pessoas Não. consumindo 117 e são pessoas que não têm nem uma peça para consumir naquele ano, né? Que vão se virando. Então, eu acho que essa escala é o problema e a gente precisa pensar nisso. Nada na escala Sim. que a gente tem é sustentável. Tem a Então, é questão do tudo o que você consumo, disse. mas tem também a questão que está na responsabilidade de quem faz a moda, de quem produz, que já é nessa escala do fast Lógico. fashion, eles já têm uma margem de, em média, 30% se perde da produção. Então, se eu encomendei 10 camisetas, aqui eu estou trazendo uma escala, né, bem pequena, só para a gente conseguir fazer a conta Sim. mais fácil. 10 30% milhões. 10 mil. dessas de peças, eles já contam quando eles fazem o pedido para levar para costureiro, quando eles estão fazendo o processo todo. Então, quanto que a gente vai pedir de tecido? A gente vai pedir para 10 milhões de peças, mas a gente vai fazer só, 10 mil peças, a gente vai fazer só 30, mas 30 mil a gente já vai perder. No máximo vai para um outlet. Então, você pensa nisso, a peça ela nem chega até o consumidor, ela já se torna resíduo antes de ser consumida. Se a pessoa vai usar uma ou duas vezes, aí já é um outro problema que a gente também tem que tratar, que é utilizar a peça ao máximo. E se enjoei, não quero mais ela. A gente tem várias opções de você trocar, de você vender, de você doar em lugares que recebem, que fazem esse direcionamento. Porque também tem pesquisas sobre o impacto dessas peças, por exemplo, na Vila Maria, aqui na Zona Norte de São Paulo, que eles recebem toneladas de peças prontas, não é só resíduo de tecido, peça pronta, e a grande maioria em bom estado, que ainda dá para ser vestida, mas assim, empacotada de qualquer jeito, jogada ali, sucateada, e eles fazem o processo de olhar, curadoria Separar. para Uhum. vender. Então tem essa carência também, além do resíduo têxtil, que na região do Brás e do Bom Retiro são toneladas também diariamente, agora eu não lembro os dados 12 certinho. toneladas, 12 mil quilos por dia. Bom, isso é um dado Eu vi, antigo também. 12 mil eu é vi meio um que era antigo já. 26 toneladas no Aí, Fashion tá vendo? Revolution, mas já era meio antigo também, 2015. Então a gente precisa sempre estar se atualizando. E é por dia, gente, tonelada é muita coisa. Eu não consigo nem visualizar, Eu assim. também. O que é uma Então, tonelada? ter esse cuidado quando a gente vai comprar É uma peça muita coisa. nova, o cuidado de rastreabilidade, entender como que ela foi feita, do que ela é feita, qual que é o tecido, qual que é o tingimento, se ela vai durar. Então, às vezes, ao invés de comprar 5 camisetas numa Uhum. fast fashion, que tem um preço baixo, você compra uma sustentável, com um valor agregado, porque ele está pagando todos esses itens que o fast fashion não paga. Então, a costureira no fast fashion ganha centavos. A costureira Uhum. no slow fashion ganha o devido, né? O trabalho. A gente também tem esse distanciamento do fazer, que é até uma das propostas nas lives da Manui que eu estou trazendo, de estar costurando, de estar tingindo e conversando com o pessoal, para a pessoa ver como é que é feito e ver a complexidade, porque a gente vê a camiseta pronta e fala, levou algumas horas. Gente, é um processo, é um quebra-cabeça que é feito, né? Pelo Eu amor até de Deus. brinco que a gente deveria ter a costura na escola, porque a Deveria mesmo. nossa Na Alemanha
Na Alemanha, não, no método do. Ai, como chama aquele método de ensino Escola Waldorf? Tem, Waldorf tem? tem tudo isso. E aí você Olha, eu não tem pessoas que sabia. têm uma consciência sobre sustentabilidade sem nunca ter ouvido essa palavra, assim. Inclusive, em 2017, se eu não me engano, eu recebi no ateliê antigo, né, que é o ateliê novo, uma turma da Waldorf, que eles Sim. estavam conhecendo os pequenos artesãos, como que eles fazem o dia a dia, e eu recebi lá no ateliê. Foi É, muito gostoso, uma turma de, eu acho que é quarta série, 9 anos. E é uma assim, formação uma troca. diferente, não tem essa separação. Deixa eu te perguntar, para a Claro. gente finalizar e você dá tempo de você dar os seus recados, que é assim, a gente está falando de coisas, como você falou, a responsabilidade da indústria também, que produz, né, para descartar, para desperdiçar, né? Se você conhece algum movimento que esteja para a gente aderir, né, para a gente apoiar um movimento político para essa mudança, para instituir políticas que restringam, por exemplo, a química, ou de uma moda mais ética, digamos assim, em todos os sentidos, sei lá, algum movimento político, porque política tem tudo a ver com vida em sociedade, né? Então, aí Sim. eu acho que a gente seria um último recado legal, assim, se você tiver, eu não conheço. Eu conheço o Fashion Revolution, que a ideia é meio que essa, né? Sim, um movimento que traga as informações sobre o que está acontecendo, eu acho que o melhor mesmo nesse caso é o Fashion Revolution, mas a gente viu, por exemplo, o PL sem veneno, né? Que é algo que Ah, sim, que impacta a já modifica, alimentação, né? mas que impacta também o processo do nosso algodão, que vai virar roupa. Então, é a Boa. plantação de forma geral, que às vezes a gente vê de forma ramificada, vai ser só para o alimento, que já é assim, super necessário, né? Mas ele tem um impacto, a plantação, ela tem um impacto no têxtil, ela tem impacto em outras áreas, né? Tudo Na farmácia. Então, boa. a Muito Modifica é bom. uma boa indicação, uma ótima, excelente É, indicação de conteúdo bacana sobre isso e a gente procurar informação. Então, aqui na live a gente já trouxe algumas poxa. e a partir toda a informação que a gente recebe, a gente tem a responsabilidade de fazer alguma coisa perante isso, né? Então, é Uhum. compartilhar com outras pessoas também e buscar cada vez mais informação. A gente está em constante aprendizado e desenvolvimento. Então, o que a gente puder aprender e fazer dentro da nossa realidade, porque não é, a gente não salva o mundo, a Juliana, a Daniela, não tem como a gente salvar o mundo. Como que a gente pode fazer alguma mudança? São nas nossas escolhas, no nosso dia a dia, que eu acho que são as mais importantes, porque são aquelas que ninguém vê, sabe? Uhum. Então, é como você descarta o seu lixo, é o que você escolhe para consumir, todos esses pontos. E também compartilhar esse conhecimento, porque conhecimento Uhum. é poder. Quanto mais informação, mais base a gente tem para escolher de fato alinhado com os nossos valores, né? Uhum. Então, compartilhar essas informações. Até escrever aqui, economia solidária e feminista popular é um movimento É, lindo. maravilhoso. Oh, não, E é o, uma página ou é Não, uma. não, acho que é o conceito que ela quis dizer, mas Ah, assim, tá, eu queria sim. só chamar a atenção que eu tenho aqui uma pasta sobre o movimento Chega de Agrotóxicos, e eu tenho nos destaques dos stories também essa PL, né, que é contra o veneno, enfim, para reduzir essa questão dos agrotóxicos. E a gente lembrar que tudo vem da terra, né? Tudo que a gente faz, né? Todos os materiais vêm dali, o papel, tudo vem dali, né? Bom, já apareceu o reloginho aqui, vai encerrar em 1 minuto. Ai, Eu acho que se você quiser me passar também as informações do seu curso, eu coloco nos stories. Mas eu acho que combinado. vocês têm que seguir, né, a Manuí Brasil, que lá vai ter informações, né, desse curso completo sobre tingimento, todas as referências, essa pesquisa linda que você está fazendo. E, acho que essa é a melhor indicação, né, Ju? Muito Sim, obrigada. eu que agradeço mais uma vez Finais pela aí. oportunidade antes que caia e me coloco à disposição quando você quiser conversar mais, porque você viu que é um assunto, ó, que dá pra gente. Eu gosto de falar também, então a Eu gente também. vai que vai. Então, fico aqui, foi uma honra, uma delícia esse bate-papo. E quando você quiser, estou à disposição, tá bom? Então é isso, né, gente? Vamos lá, Agradeço a presença né? de todos. Quem quiser se aprofundar, as informações vão estar lá na Manui Brasil e eu vou colocar também tudo na legenda aqui. Vou salvar a live agora. Obrigadão, beijos.
Eu que agradeço.